Boa noite a você que nos acompanha pelas redes sociais. Bem-vindo à Hora H do Agro. Na noite de hoje nós vamos estar trabalhando com vocês um tema extremamente interessante. A noite de hoje é uma parceria entre a Errara e a Três Tentos, para trazer ainda mais informações aos produtores rurais sobre as regras de ouro do agronegócio. Então acompanhe, siga a gente nas redes sociais, nos acompanhe nessa live de hoje, que sem dúvida vai trazer muitas informações extremamente importantes para você que está aí na sua casa, que está aí na sua propriedade e vai iniciar mais uma safra muito em breve. Eu vou contar na noite de hoje com o Luiz Osório. Ele é fundador e CEO da Três Tentos, também é diretor da Aprobio, Associação de Produtores de Biodiesel, e hoje veio para compartilhar com a gente os seus mais de 30 anos de experiência no agronegócio. Seja bem-vindo, Luiz. Olá, Rendes, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Fica aqui nossa honra em participar com vocês. Nosso abraço ao Gonçalves e, através dele, a todo o time Rara e essa parceria forte aí que nós temos com vocês. Obrigado. Obrigado, Luiz. Do outro lado, eu tenho quem vai trabalhar com a gente, né, todo o conteúdo nessa noite de hoje para falar sobre as regras de ouro do agronegócio. Kellen Severo, ela é jornalista especializada em economia e agronegócio, várias vezes já premiada pelo trabalho que desenvolve nesta área. Ela é quem vai conduzir o bate-papo com o nosso convidado especial sobre o mercado de commodities e as regras de ouro do agronegócio. Kellen, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Rendes. Muito boa noite a você, a todos. Uma satisfação participar da Hora H do Agro e hoje, especialmente, para tratar das regras de ouro para uma negociação de sucesso no setor agropecuário. Vai ser muito bom, Rendes. A gente vai ter muita participação da audiência, eu espero, com perguntas instigantes para que a gente gere um conteúdo realmente profundo e relevante. Tenho certeza, Keren. Então, não deixe de mandar as suas perguntas, participar, interagir, tirar as suas dúvidas. Estamos aqui realmente abertos para ouvi-lo, né? E, Keren, eu deixo com você para dar andamento e abertura a essa conversa de hoje com o nosso convidado especial, Luiz Osório. Obrigado. Obrigada, Rendes. A gente volta com você já já. Vamos todos para a Hora H do Agro. Quero chamar já o nosso convidado, Luiz Osório, do Moncel. Luiz Osório, do Moncel, seja muito bem-vindo. Boa noite para você. Boa noite, Kelly. Tudo bem? Muito obrigado. Por aqui tudo bem. Eu quero começar já usufruindo um pouco dessa experiência de 3 décadas que o Rendes disse que você tem no agro, para saber qual é a sua visão sobre o cenário que o agronegócio brasileiro está vivendo hoje. Quais são os dados que te chamam a atenção e os rumos que o setor está tomando na sua visão? Kelly, eu começaria até assim destacando o momento que nós estamos vivendo, né? Um momento ímpar na história mundial, né? Não só do agro brasileiro, ou eu diria do mundo, nós como sociedade, vivendo um momento de uma pandemia. E nesse momento o agro mostrou, sem dúvida nenhuma, a sua resiliência, a sua importância, e mostrou para o mundo todo que ele está contribuindo, sim, para colocar alimento na mesa das pessoas, para estar produzindo energia, para, no caso do algodão, vestuário, enfim. Nós temos muita confiança na atividade, no setor, e ele está se mostrando não somente no Brasil, mas ao redor de todo o mundo, um setor ainda mais valorizado do que antes dessa pandemia. Infelizmente, nós vamos ter que cruzar por esse momento difícil, mas eu tenho muita confiança. Estamos vendo hoje as commodities agrícolas num preço adequado, mas antes dos preços, eu falaria que o produtor vem assumindo um papel de responsabilidade nas suas propriedades. Eu falo mais do Brasil nesse momento, mas eu tenho certeza que nos outros países produtores também, em termos de cuidado com o meio ambiente, em termos de cuidado com as pessoas que trabalham nas fazendas, nas propriedades, e isso tem trazido
uma característica bem importante para nós em termos de desenvolvimento. Estou muito confiante, nós do agro estamos confiantes com o momento atual, com já uma história percorrida e muita coisa pela frente ainda por acontecer. Pois é, Luiz, você tratou do novo momento que o setor vive, garantindo o abastecimento de alimentos para a população, gerando excedentes para a exportação e contribuindo com o rendimento, o crescimento do país, né? Agora, você é nosso convidado hoje também para dividir um pouco daquelas que são as regras consideradas de ouro em uma negociação no agro. A gente vai evoluir com esse tema ao longo da nossa conversa, mas eu já gostaria de te perguntar quais são essas regras que você observa e considera muito importantes na gestão do negócio, especialmente no momento atual e nos momentos que vêm pela frente. Eu acredito que a primeira situação dessa regra de ouro, quando nós discutimos há 2 dias atrás o título, como nós chamar a atenção para a discussão dos produtores, enfim, de todos os stakeholders envolvidos hoje que estão nos ouvindo, ou as pessoas que querem saber mais do agro e discutir sobre o agro, nós teremos que falar, se focando em produtor rural a nível Brasil, independente do estado, vamos olhar o Mato Grosso, o maior estado produtor brasileiro, mas Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás, enfim, Mapitobá, enfim, todos os estados produtores brasileiros, os produtores precisam, eu vou falar uma coisa óbvia e básica, que é a regra número 1, que é saber o seu custo de produção. Ele precisa ter muito bem dimensionado isso. E ele tendo esse custo de produção e através desse custo de insumos, de operação, ele saber quanto que ele está investindo para produzir, porque hoje, com toda a tecnologia, com toda a evolução que nós temos na agricultura, e essa evolução não vai parar, esse produtor ele pode plantar, eu vou investir para colher 60 sacos por hectare no ano normal, uma lavoura de sequeiro, por exemplo, de soja. Não, eu vou investir para colher 80 ou 90, quem sabe até 100 sacos. São diferentes esses investimentos, mas ele precisa estar ciente desse investimento e, a partir daí, ele fazer a programação da sua comercialização. Nada mais recomendado do que fazer uma gestão de risco. E a gestão de risco no Brasil, nós não temos uma Bolsa de Chicago aqui, nós não temos como travar um basis, nós não temos como travar Chicago diretamente os produtores rurais, ou ficaria muito difícil operações estruturadas de dólar, NDF, etc. Seria muito custoso isso para trazer essa cultura ou essa expertise direto para o campo e os produtores fazerem isso direto. Mas, em contrapartida, nós temos várias empresas no Brasil, onde a 300 é uma delas, que oferecem ferramentas de hedge, como o barter, por exemplo. E aí, com o barter, ele pode travar o seu custo. Quando ele faz um barter, uma troca física, ele sabe que está travando Chicago, basis e travando dólar. Então, ele já consegue fazer o fechamento. Lá na frente, vamos estimar que ele investiu 20 sacos por hectare e colheu 60 sacos. Ele tem 40 sacos de comercialização para complementar o seu custo e aí sim fazer uma proteção aí com lote futuro ou com fixação no momento para determinar a sua renda e talvez com uma parte da sua produção até especular, que eu acho que é absolutamente normal e deve ser feito quando o produtor passou a primeira etapa de cobrir o seu custo. Muito bem, então nós temos algumas das regras de ouro que são a simplicidade de fazer o básico bem feito. É o que o Luiz está trazendo aqui, saber o seu custo, saber usar as ferramentas disponíveis para gerir o risco. Entre essas ferramentas está o barter aqui, tratado pelo Luiz, e eu quero já, Luiz, pedir licença para você rapidamente, porque eu sei que a nossa audiência está ativamente participando conosco, e quem vai fazer esse nosso contato com a audiência é o Rendes. Então, eu vou ouvi-lo e, na sequência, eu volto para a nossa conversa. Rendes, as regras de ouro certamente chamam a atenção de quem está nos acompanhando. Chamam sim, Kelly. Chamam bastante. São várias interações que estão chegando aqui. Eu quero dar uma boa noite ao André da Alhambra, o Sérgio Augusto de São Gabriel,
Pessoal de Pelotas também conectado com a gente. Ijuí se faz presente. Santa Bárbara do Sul. Várias regiões aqui conectadas com a gente. E outro que veio de questionamento aqui, o Luiz comentou com a gente que o produtor poderia especular com uma parte, definir, travar uma parte ele poderia especular. Luiz, quanto que ele poderia deixar para especular? E qual seria o momento dele esperar? Não, agora chegou, eu preciso definir, ou eu posso esperar mais um pouco? Fala um pouquinho para nós, um pouco mais. É muito particular essa resposta, né? Eu poderia, assim, falar um percentual comum aqui, 20%, 10%, mas não seria correto. Eu acho que o correto é cada produtor ter muito bem determinado o seu fluxo de caixa, o seu planejamento financeiro e o seu gasto anual e aquilo que realmente ele quer especular, não para cobrir contas ou para cobrir custo. Isso já precisa ou deveria ser feito de maneira antecipada, né? Mas aquilo que ele cobriu uma renda, eu tenho uma renda, agora bem, me sobrou tanto, ele obviamente vai ficar com isso em físico no Brasil. Ele tem esse produto físico depositado ou na propriedade dele ou em alguma empresa que ele confia e que ele está com esse produto em liquidez, e aí seja ele soja, milho, trigo, arroz, algodão, enfim, o que ele tiver e que ele tiver para especular, ele tem que estar trabalhando com um percentual que realmente eu penso, aí eu vou dar a minha opinião particular, que ela é de não machucar ele, vamos usar essa terminologia, de não machucar o produtor, não machucar, bem, o soja está hoje 160, 170, 180 reais, vai vir para 130, que isso não machuque o produtor, né? Que não machuque esse especulador, né? No bom sentido, porque ter lucro, ter vantagem é um desejo de todo ser humano, essa ambição ela é positiva, se bem conduzida, obviamente, depois de todas as demais etapas cumpridas. E, Kelly, até para ressaltar, que a gente falou antes de entrar no ar, que essa regra de ouro nós aprendemos com os produtores rurais bem-sucedidos, não foi com especialistas, que eu respeito muito, não foi com analistas de mercado, foi realmente entre o meio com produtores rurais bem-sucedidos. Aqueles bem-sucedidos, que é a grande maioria no Brasil, e fica aqui o meu cumprimento de produtores de norte a sul desse país que fazem uma gestão muito boa das suas propriedades e que principalmente têm uma capacidade de execução com tanta dificuldade que a gente tem no Brasil de transporte, de portos, enfim, e em termos de taxação, que esses produtores vencem todas essas barreiras e entregam uma agricultura de primeiro mundo. E temos aí uma Errara para nos ajudar todos os dias. Hein? Muito bom. Obrigada, Luiz. Rendes, eu volto com você já, tá bom? E volto com as perguntas da nossa audiência. Luiz, você há pouco nos dizia sobre essa capacidade do produtor de se reinventar e ser ele o gerador de um caso de sucesso, né? Algo que chama bastante atenção na pergunta que veio da audiência trazida pelo Rendes é qual percentual eu deixo para especular, quanto eu uso para ter uma tranquilidade, uma gestão do risco. E a gente vê e acompanha, claro, o crescimento da 300, é uma empresa arrojada, é uma empresa moderna, e ela tem algumas metas claras. Você percebe isso também entre os produtores rurais? A minha meta é vender na safra 2021 X% da minha safra acima de R$160. Essa é uma mecânica simples, mas efetiva, ou não é tão preto no branco assim? Eu acho que não, Kelly. Nós temos metas, sim, a 300, os produtores também, mas não em termos de sacos por hectare, reais por saco. Nós estamos tentando desmistificar ou tirar aquele número redondo. Eu ouço hoje produtores falando que a R$200 vão vender, né? O excedente, aquilo que depois de cobrir o custo, depois de cobrir seu planejamento financeiro, ele vai especular com alguma coisa. Eu, particularmente, assim, não tenho como deixar de emitir minha opinião particular aqui. Eu acho que esse número redondo ou cabalístico, ele muitas vezes ele nos passa uma rasteira, né? E aí nós ficamos atrás dele e ele não chega nunca. Eu acho que o mais importante é, já que nós começamos dizendo que o custo por hectare é a informação número 1, ele com essa informação, ele definindo o percentual da sua margem de lucro na última linha,
isso ele colocou no bolso, ele pode fazer um novo investimento, ou ele pode usufruir aonde ele quiser, isso é uma satisfação que é imensa para qualquer pessoa, para qualquer atividade. E o produtor entregando todos esses benefícios que a gente falou no início ali, sobre alimentação, sobre energia, sobre o cuidado com o meio ambiente, com as suas propriedades, etc. E ainda assim ele ter um rendimento e uma lucratividade legal, eu acho que é bem importante. Super rica essa, que acredito que seja mais uma das regras de ouro. A primeira delas, aqui bastante reforçada, é saber o custo por hectare. A segunda é investir em uma gestão de risco, seja ela com barter ou com ferramentas também do mercado financeiro. E uma terceira que aparece aqui na fala do Luiz é não buscar números cabalísticos, não mirar em números mágicos e sim fazer uma gestão para adquirir uma margem dentro de um percentual que seja sustentável para o negócio ao longo do tempo. É realmente algo importante da gente mencionar. E, Luiz, tem mais gente fazendo perguntas. Vamos chamar o Rendes? O Rendes está conectado com a nossa audiência e ele traz para a gente a pergunta que eu sei que vem do Rio Grande do Sul, Rendes. Vem. Estão vindo várias perguntas. Primeiro, agradecer as pessoas que estão com a gente aqui. Tocantins, Pedro Regis, obrigado pela sua participação. Santa Vitória do Palmar também presente aqui, o Diego. Temos o pessoal de Cruzal também com a gente. Então, vários lugares vindo. Eu queria aproveitar, estão vindo várias perguntas, tentando aqui acompanhar. E veio uma de Bart, Luiz, que eu acho que é uma pergunta bem interessante. Como fazer como está a adoção do barter? Pelo menos o custo de produção aumente, ou seja, qual a mensagem aquele produtor que ainda não aderiu ao barter você poderia passar? Né? Eu acho que o barter é um ponto, sim, extremamente importante. Então, que mensagem você poderia passar para aquele produtor que ainda não aderiu ou não faz barter? Obrigada, Rendes. Ok, Rendes, perfeitamente, assim, eu vou dar assim a nossa recomendação até no corpo técnico da 300, quando a gente vai discutir com os produtores, quando a gente faz assim os exercícios de barter, cada produtor tem a sua tecnologia e cada produtor faz o seu investimento. Não é nenhum pacote fechado, não é nada. É realmente a montagem do investimento do produtor por hectare, definida por ele, por assistência técnica que ele tem, ou que é do agrônomo particular dele, junto com a equipe técnica da 300, dando como exemplo a empresa, e a partir dali, ele define quantos sacos por hectare ele está adquirindo os seus insumos para a próxima safra, para pagar lá na frente. A empresa 300, por exemplo, utilizando o exemplo, vai fazer esse travamento na sequência. No caso da indústria, nós vamos travar óleo, nós vamos travar farelo, que já está definido que vai para a Europa, que chega lá e aquele lá já definiu. Enfim, todo esse percurso foi estipulado. Cada um está definindo ali o seu investimento, a sua margem de lucro na sua atividade, no seu segmento. E esse ano, onde assim, muitos barters foram feitos a 80, 90 e 100 reais, e hoje chegamos a 160, 170, esse produtor está cumprindo absolutamente tranquilo, porque ele faz a sua relação de hoje para fazer com a safra futura, ele identifica que são os mesmos 20, 21, 22 sacos por hectare de insumos. Então, ele não tem essa sensação, eu perdi, né? Não, ele não perdeu. Ele, obviamente, se a soja hoje dobrou de preço, que foi uma situação totalmente, assim, impensada algum tempo atrás, mas que foram vários os fatores que levaram a isso, a pandemia é um deles, essa soja poderia, ao invés de estar hoje 160, ela poderia estar 90, ou poderia estar 70. Nós já vimos preço de soja de todas as maneiras. Então, ele sabendo que investiu 20 para colher 60 ou 70, ele sabe que tem uma margem importante para administrar a sua previsão de comercialização e lucratividade. Muito bem. Rendes, a gente volta com você já? Obrigado. Obrigada a você. Eu quero aproveitar e também trazer uma pergunta da audiência. Muitos estão aqui, Luiz, tentando aproveitar um pouco do seu conhecimento, do seu know-how dentro do setor. Então, a pergunta veio do André de Olambra e ele disse, na sua estrutura de custos, digamos na região do Rio Grande do Sul,
qual seria a recomendação para alocar uma parcela para contratação de seguros? É um ponto super importante, afinal de contas, Sim. o Rio Grande do Sul passa por problemas climáticos de tempos em tempos, como outras regiões do país, mas isso leva a uma política de pensar o seguro como parte do negócio. Muito interessante a pergunta do André. Obrigada, André. Qual a sua visão, Luiz? Eu acho que é uma cultura, Keren, até a gente já falou anteriormente sobre isso, em outras oportunidades, que o seguro ele está chegando no hemisfério sul para ficar, né? Assim como ele já está no hemisfério norte, vamos fazer uma tração comparativa aqui com os Estados Unidos, onde o produtor tem a oportunidade de travar o seu custo, segurar o seu custo, e aí sim ainda especular com essa produção que ele vai colher, ou ele pode travar sua renda. Aqui no Brasil, nós estamos ainda fazendo os primeiros negócios, eu diria, em termos de soja, os primeiros negócios que estamos definindo o travamento do custo. Ainda não temos a possibilidade de travar a renda, mas chegaremos nesse estágio, até porque para as grandes resseguradoras, seguradoras mundiais, é importante ter essa divisão do hemisfério norte para o hemisfério sul. Enquanto está pagando o sinistro, ela está coletando prêmio no outro, porque nós estamos colhendo aqui, os Estados Unidos iniciaram a plantio de milho. Na última segunda-feira, eles estavam com 4% da área plantada de milho nos Estados Unidos. Essa próxima segunda-feira, eles talvez estejam com 15%, 18%, não sei quanto, mas eles estão começando a plantar e nós colhendo. Para as seguradoras é muito importante esse balanço. Hoje é caro, né? Relativamente caro. O produtor não quer investir alguns sacos de soja. Eu não vou trazer aqui preços, porque existem algumas diferenças entre as seguradoras, mas o que eu quero dizer assim, que nós precisamos evoluir e adquirirmos a cultura de sermos um produtor que tem um seguro. A 300 tem um barter, que nós chamamos de Barter Plus, que onde esse barter já entra com o seguro acoplado nele. Então, é muito interessante que o produtor comece a buscar essas ferramentas que estão no mercado, estão vindo, que são novas, assim como a digitalização, que é um tema que também eu acho que tu vai puxar aqui, e que nós estamos prontos nós, Brasil, estamos prontos para desenvolvê-las junto com os produtores. Muito bem, e pegando o gancho com o que você trouxe, Luiz, qual é a sua visão sobre o mercado de soja? Você citou, né, naturalmente, o início do plantio da produção nos Estados Unidos. Aqui nós seguimos ainda com a colheita, que já está em quase 90%, mas é uma safra que passou por uma série de intempéries, né, desafios climáticos e caminha para ser uma produção muito farta. O governo projeta acima de 134 milhões de toneladas. Para o próximo ciclo, tem consultorias brasileiras, Luiz, já falando em safra de 140 milhões. Você acredita em avanços de produtividade dessa magnitude? E ainda, para onde vai o mercado na sua avaliação? Temos China, temos Argentina? Diga para a gente o que você está mirando. A nossa, assim, a produção mundial de soja está fechando agora, né, em 363 milhões de toneladas no mundo todo, né? E o consumo do mundo são 370 milhões de toneladas de soja. Ou seja, nós estamos produzindo menos do que estamos consumindo. Mas temos 86 milhões de toneladas de estoque, segundo o último relatório do USDA, oferta e demanda, da última sexta-feira, dia 9. Isso traz para nós eu acho que isso traz um recado bem importante, né? O Brasil, com essa produção também nesse relatório do USDA de 136 milhões de toneladas, é o maior produtor de soja do mundo disparado contra os Estados Unidos, que foi o segundo com 112, e reduziu sua área de plantio, ou a previsão dessa área de plantio para a próxima safra. Na minha opinião, o mercado de soja é firme, né? Nós estamos hoje com mais de 14 dólares por bushel em Chicago. O prêmio não está tão debilitado em relação, porque estamos em plena colheita, fretes realmente muito altos, custos portuários, etc. Frete tanto marítimo quanto rodoferroviário. E nós temos ainda muito pela frente para explorar em termos de, principalmente no weather market americano, né, Kelly? Como eu falei, começou a plantar o milho, né, reduziram a previsão de plantio de soja, e o que vai acontecer? Então, o mercado ele está com esse ponto de interrogação. A China, sem dúvida nenhuma, vai importar mais de 100 ou 100 e poucas milhões de toneladas,
Eu até trouxe aqui um número, eles estão estimando uma produtividade uma produção de 19 milhões de toneladas, com a importação de 100 e um consumo de 114. Ou seja, está net, a produção e importação da China está net com o consumo deles. Eles estão na reconstituição de um rebanho suíno muito importante, né, que estão basicamente quase retornando antes da peste suína e onde eles tiveram que matar metade do rebanho deles. Porque o maior rebanho mundial de suíno, tu sabe que é a China com 750 milhões de cabeças. O segundo maior é o resto do mundo com 500. Muito bem. Luiz, são vários os pontos, né? Então, você coloca uma relação oferta-demanda ajustada, coloca a incerteza do mercado climático dos Estados Unidos, que está recém com 4% das lavouras de milho semeadas, tem muita água para correr embaixo da ponte e tem todas as incertezas vindas lá da China em relação ao tamanho, né, do rebanho, a peste suína africana, em que dimensão ela está ou não resolvida, e o apetite do gigante asiático, que agora não compra só tanta soja quanto começou a comprar muito milho. Temas que eu tenho certeza que interessam a nossa audiência. Vamos de novo, a conexão com o Rendes, que traz para a gente as mensagens de todos que nos acompanham. Rendes, é com você. Todos querem, todos. Realmente impressionante. São mais de 200 pessoas que nos acompanham agora simultaneamente aqui. Vão chegando várias perguntas, várias interações. Eu vou tentar encaixar. Primeiro, eu vou trazer um elogio do Givásio Borghetti. Ele fala muito importante e pertinente o assunto. Parabéns pela escolha do tema e convidados. Sempre procurar mensagens, margens de lucratividade, não picos de preço. Para isso, saber o custo total de produção é vital e importante. O que nós tratamos aqui, a gente então vê que estamos levando perguntas importantes. Você falou um pouquinho sobre o mercado futuro, tendências e tal. Acho que vem uma pergunta interessante do Rodrigo, que ele pergunta o seguinte: poderia explicar um pouquinho a modalidade de comercialização como opção futura, né? Eu acho que o que a 300 opera, uma vez que ela é um grande exportador para fora, né, Luiz? Então, pedi para falar um pouquinho, quem foi o Rodrigo Cavalheiro, um pouquinho sobre as opções futuras pensando em soja. Obrigada, Rendes. Nós, assim, aqui no Brasil, obviamente, a gente usa uma modalidade reais por saco, né? E aí isso com os vencimentos. Nós temos vencimentos que são 30 do 4, 30 do 5, 30 do 6, e depois, conforme vai evoluindo, e os meses de Chicago, que vão também mudando de acordo com o passar do tempo, assim, a gente vai fixando a soja em Chicago e travando esses preços de acordo com os meses, esse preço pode ser ajustado, e o produtor que tem um compromisso, vamos falar, ele tem um compromisso em julho ou agosto do ano que vem, e ele queira hoje travar na curva do dólar, na curva de Chicago, com o prêmio que está hoje projetado para lá, a gente consegue fazer esse travamento de preço. E ele já sabe hoje qual que é o preço em reais por saco que ele vai receber nessa determinada data. Isso é uma modalidade que é muito simples e ela é muito eficaz. Por quê? Porque com um modelo só, nós discutindo, vendo tela, vendo tendências, vendo quais são os melhores momentos, e ele pode tomar simplesmente a decisão: não, agora eu não vendo, agora eu vou segurar, agora eu vou avaliar. E ele pode, muitos produtores, clientes 300, amigos nossos que a gente conversa e discute, eles antecipam o pagamento, eles fecham um momento agora, antecipam, ganham um financeiro. Mais uma vez, dentro daquelas regras de ouro, Kellen, que a gente falava há pouco, é uma gestão financeira e de risco que não acaba. E aí nós vamos, dentro disso, eu puxaria um gancho, se vocês me permitem, assim, de a gente avaliar que cultura plantar, porque o milho, como tu falaste, passa a ser cada vez mais importante no mundo. A China, há 3 anos, importou, antes nem importava, há 3 anos importou 7 milhões de toneladas, o ano passado 24, e esse ano vai ser 26, 28 milhões de toneladas de importação de milho. E ela está iniciando a sua importação apenas. De fato, hein, Luiz? É uma situação que muda bastante a dinâmica e faz com que a gente tenha mais interesse em saber qual é a cultura que vale mais a pena nesse cenário. Rendes, eu volto com você já, tá bom? Ok. Obrigada. Luiz, pegando o gancho do que você trouxe, a soja já é protagonista. O milho, que há pouco tempo atrás custava 30, agora custa 100.
e poucos reais. Isso é o que a gente chegou a ver na B3 nos últimos dias, Luiz. A soja, nesses últimos dias, chegou a R$ 170. E nós temos, então, uma mudança de referência e isso deixa muita gente perdida. Afinal de contas, será que meu milho está caro? Será que ele está barato? Porque os preços mudaram muito e muito rapidamente. E eu ouvi de agricultores dizendo, Kellen, eu estou sem referência, porque hoje a soja está no preço quase de R$ 200, o milho está no preço da soja, o boi está 300 e poucos reais, tudo mudou. E a pergunta que fica é, onde é melhor investir? Foi a deixa que você trouxe para a gente. Será que eu vou plantar o trigo que está rendendo? Será que eu vou plantar o milho? Será que eu vou deixar o milho e vou fazer só soja? Conta para a gente, qual é a sua visão do negócio? Eu acho que essa visão de sistema, essa visão sistêmica da propriedade rural, ela é vencedora. Eu não tenho dúvida disso, que aquele produtor que está, vamos pensar na metade sul do Rio Grande do Sul, e mesmo no Mato Grosso, em algumas regiões, onde se pode decidir soja, milho e pecuária. No caso da metade sul, soja, arroz, pecuária. Né? Nós temos que trabalhar isso para ir melhorando o nosso solo e sim trabalhar uma visão sistêmica das nossas propriedades. Com isso, nós estaremos também mitigando o risco, mas principalmente num momento como esse, que há pouco, num evento que eu estava com o Paulo Herman, da John Deere, ele falou que a John Deere vê como 21 e 22 assim, momentos bem importantes e bem positivos para o agronegócio, não somente brasileiro, mas mundial. Ou seja, nós temos isso que ficar focados nesse resultado, nos preparar para anos ruins, que os anos ruins também acontecerão. Não vai ser somente anos de alta produtividade e preço. Né? Nós temos que, nesses momentos, ter a serenidade, ter a responsabilidade de nós, produtores rurais, nos prepararmos para esses momentos. A arroba do boi, sim, está em R$315, eu acho que foi o que fechou hoje na BMF, e nós sabemos que poderá ainda aumentar, porque o que nós temos de um outro lado, uma análise, nós temos aqui uma peste suína africana que deu sinais que ela pode voltar. Se ela voltar, ela vai ser muito danosa para o preço da soja num primeiro momento, mas se ela não voltar, né, a soja continua subindo ou vai se manter. No caso da bovinocultura, que exportou tanta carne para o ano passado, o Brasil e o mundo todo para a China, para substituir a carne de suíno, eles tiveram que o Brasil exportou essa carne num dólar realmente valorizado, e isso trouxe o preço da arroba do boi para cima, né? Então, são vários cenários, e se nós trabalharmos dentro das regiões essa diversificação de culturas e enxergando a nossa propriedade como um sistema, nós saberemos o momento de plantar mais trigo, mesmo que o trigo tenha hoje um equilíbrio na sua produção e demanda. Até eu tenho aqui a questão do trigo, que ele está com 770 milhões de toneladas produzidas por um consumo em torno de 750. Isso no mundo todo, né? Isso aqui nos traz uma característica de que o trigo pode sim estar ok, mas o milho pode puxar o feed wheat, ou seja, aquele trigo que vai para a ração. Então, a conexão entre os produtos, Kellen, ela é total entre uma e outra, né? Sabe que eu ouvi de um produtor que é campeão de produtividade dizer que ele escolhe qual cultura vai semear, não pelo preço que ela está no mercado, mas pelo potencial de gerar resultados na produtividade visando o sistema e a rotação. É uma decisão, às vezes, muito difícil, né? Você olha aquela cultura que pode ser uma opção melhor financeiramente, mas agronomicamente ela vai ser pior. Entre escolher a opção agronômica e econômica, como fazem? É uma pergunta difícil, Karen, para responder, mas, assim, volto a dizer que é muito individual essa decisão, é muito de cada produtor tomar ela. Ele não vai estar sendo assim, está super certo, está super errado, ou qualquer coisa do tipo. Não tem ninguém, né? É muito particular essa decisão, mas se nós, no longo prazo, nós olharmos a nossa propriedade com uma visão sistêmica, nós continuaremos, esses produtores que têm excelência, que eu tenho certeza que a maioria dos produtores brasileiros, eles continuarão sendo os definidores das regras de ouro, da comercialização, porque realmente eles têm o seu dia a dia no campo.
Muito bem, Luiz. Se saiu bem dessa, hein? Mas, na verdade, é uma resposta muito sincera que traz aí uma sabedoria que é de cada um também ter a responsabilidade na tomada de decisão. Luiz, eu sei que a 300 ela é uma das pioneiras na produção de biodiesel no país. E biodiesel é um tema que chamou bastante a nossa atenção no noticiário do agro brasileiro, pelo menos na última semana. Para quem acompanhou, houve uma mudança no mandato de biodiesel, que estava em 13% e foi reduzido para 10%, com uma medida anunciada pelo Ministério da Agricultura e Ministério de Minas e Energia, sob o argumento de que os preços ao consumidor, preço do diesel, ficaria muito alto, em função do custo da soja, por exemplo, e aí a correlação com o óleo. O que acontece é que agora há uma grande incerteza no mercado. Será que vai continuar em B10 até o final do ano? Vai voltar para B13? Como essa interferência do governo mexeu nos negócios de biodiesel e no mercado de soja brasileiro, na sua visão? Até o momento, assim, a interferência, aliás, mexeu no mercado, não mexeu, né? Porque os preços continuaram, não tivemos assim, nenhuma baixa de preço na soja, ou, enfim, em função dessa redução de mandato. Foi, sim, em função do preço, em função de um aumento, né? Só que, esse déficit de óleo a nível mundial, ele é, assim, não é uma questão, assim, apenas do Brasil, eu estou falando que é em termos de mundo, né? Nós temos hoje os 3 óleos principais, que é o óleo de palma, que é o óleo mais consumido do mundo, né? Que teve uma alta de 17% de janeiro a março desse ano. Nós tivemos o óleo de soja, que teve uma alta de 21% de janeiro a março. E o terceiro óleo mais consumido é girassol. Esses três óleos, eles correspondem a 75% da produção mundial de óleos vegetais. E isso aí trouxe uma mudança, e nós não podemos esquecer que, claro, o biodiesel vai contribuir com essa, talvez, redução, ou ajuda um pouquinho, porque são 13%, agora 10% num litro de diesel, né? Onde o Brasil ainda importa 21%, ou importou 21% em 2020 de diesel, porque não tem capacidade de refino, com 13% ou 12% que foi em 2020 de biodiesel. Então já estamos ajudando com 12%, gerando emprego, gerando divisas, trazendo a riqueza para o interior, a industrialização para o interior do Brasil. Isso precisa ser valorizado, não olhar se esse 13% para 10% vai fazer grande diferença. Nós sabemos que não vai fazer grandes diferenças, até porque o petróleo ele teve uma alta de dezembro de 2020 de $38 o barril para hoje $64 o barril. Essa alta foi no petróleo, não foi especificamente o óleo de soja, ou o sebo bovino, ou enfim, que desencadearam essa alta, essa suba no preço do diesel. Ele está contribuindo, sim, com essa redução de mandato, porque isso está na lei, que pode ter uma redução de mandato em situações específicas. O biodiesel as usinas vão ajudar isso, as distribuidoras, mas nós temos certeza que vai voltar. Isso é para o B13, desculpa, é para o L79, e o B13 vai voltar nos demais leilões, até porque, como curiosidade, a Europa é o maior consumidor de biodiesel do mundo, e ela importa óleos para fabricar lá. Ela quer manter a sua indústria ativa, porque nós, brasileiros, com todo esse potencial, essa aptidão que nós temos para o agro, industrializar hoje um biodiesel, não fizemos aqui cada vez mais. Os Estados Unidos importam, são grandes produtores de biodiesel, e ainda assim importam óleo para fazer biodiesel lá. A Califórnia é o estado maior importador de óleo. Por quê? Porque tem regras muito rígidas em questão de meio ambiente e de energias renováveis. Nós precisamos e devemos valorizar mais essa riqueza que o Brasil tem, e às vezes a gente prefere, não, vou mandar soja em grão para a China. E fica aqui um recado só. Vamos continuar acompanhando, né, Luiz? Afinal de contas, nós temos um mercado ávido por saber qual vai ser a tendência
para o biodiesel, afinal de contas, precisamos definir o que vai acontecer depois de junho, né? Até o fim do ano. E aí a expectativa do Luiz é do retorno ao B13. Vamos acompanhar atentamente, porque isso interfere nos preços de grãos, de biodiesel, de óleo, de farelo e muito mais. Vamos chamar a conexão com o Rendes, que tem perguntas da audiência que eu sei. Rendes, é com você. Tem pergunta sim, que eu não sei se o público que nos assiste tem olhado o monitor atrás do Luiz, mas tem vindo muita coisa aqui sobre barter, né? Pessoal muito interessado em fazer barter, viu, Luiz? Fica a dica, viu, Luiz? Fazer barter, fica a dica. Mas aí uma pergunta bastante interessante, não sei se foge do contexto, acredito que não, que fala sobre a questão de logística. Qual o maior gargalo hoje no Brasil pode ser um gargalo considerado para o crescimento? Somente a área, mas principalmente em produtividade, seria o logístico, o portuário, né? Haja vista que nós temos uma expansão gigante de área, né? De plantio de soja crescendo, trigo crescendo, milho, né? Algodão no cerrado, enfim. Existe hoje um gargalo para esse crescimento? É logístico, é portuário ou não existe? Qual que é a visão disso? Esse gargalo, ele existe sim. Eu acho que o país é um país em desenvolvimento, né? Nós não podemos esperar que tudo esteja pronto. Enfim, o brasileiro desbravou o meio oeste e está subindo no Brasil para o norte, explorando o agronegócio indo na frente nesse desenvolvimento do interior do Brasil. E, obviamente, que nesses momentos nós teremos, às vezes, terras mais baratas e dificuldades logísticas, né? Nós não vamos ter uma solução imediata, mas nós temos que ter, assim, a serenidade, a clareza, porque para enxergar o nosso Brasil, né? Aquela capacidade que nós temos de hidrovias, aquela capacidade que nós temos de ferrovias e aquela capacidade que nós temos de melhoria das estradas, de melhores condições para os caminhoneiros, para que a gente realmente possa fluir toda essa riqueza do Brasil, que ela possa chegar no leste do nosso país, onde estão as maiores indústrias de beneficiamento, ou também interiorizar essa industrialização e chegar com os produtos acabados onde estão os centros grandes de consumo, e principalmente nós exportarmos essa riqueza que nós temos, mas não exportarmos como grão de soja ou como grão de milho, e sim exportarmos como suíno, como frango, como gado, enfim, como tantos outros produtos que o Brasil já está se tornando referência. Nós somos o maior exportador de frango do mundo, e nós temos que saber disso, né? Nós temos grandes condições de ser um player fantástico em termos de têxtil, e nós temos que saber e fazer isso cada vez melhor. E eu acho que isso, o nosso papel, nós como empresários, nós como produtores, nós não podemos fugir da raia, enfrentando esses desafios de um país em desenvolvimento com dificuldades e, às vezes, como a pessoa perguntou, gargalos logísticos. Muito bem. Luiz Rendes, você tem mais perguntas. Eu gostaria de te dar a oportunidade de trazer a nossa audiência para perto. Tenho sim, Kelly. Vão chegando vários. Bom, são mais de 250 conexões simultâneas com nós aqui. Um assunto bastante pertinente. Vários elogios chegando, depois a gente fala um pouquinho mais no final. Mas o Carlos Carvalho perguntou, Luiz, vou ter que falar, Luiz, é barter, acho que eu estão vendo no fundo a sua tela e volta ao assunto do barter. Né? Sobre a modalidade de barter com valorização na alta. Onde fica um bom tempo hábil para travamento do preço? Está aumentando essa modalidade? Qual o perfil do produtor que adota essa modalidade de fechamento barter? Super legal. Muito legal. Está aumentando, sim, Rendes, a utilização. O produtor já utiliza hoje, assim, essa ferramenta no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, muito, né, que ele vem hoje, o Mato Grosso, o Brasil está comercializado em torno de 15% da safra 22, né, onde o Mato Grosso está com 22%.
O Rio Grande do Sul está com 2%. São culturas diferentes, são momentos diferentes, nenhum está, não estou dizendo que o A ou o B está certo, porque isso precisa avançar, estamos recém no início, o Mato Grosso terminou a colheita em fevereiro, março, nós estamos em plena colheita no Rio Grande do Sul, no pós-colheita começa essa avaliação. O que é o barter? Nós não podemos olhar apenas o preço da soja, do milho, do trigo, do arroz, ou do algodão, enfim, nós temos que olhar principalmente, ou ao mesmo tempo, concomitantemente, nós precisamos olhar o custo dos insumos, a tecnologia que eu vou aplicar, o quanto eu quero colher, o quanto eu quero obter de rendimento, de produtividade nesse hectare. Para isso eu vou investir X ou Y. Isso aqui vai me custar tanto nesse valor de produção ou de produto. E aí sim eu faço essa conexão e eu estou tranquilo, eu produtor, estou tranquilo em saber que eu vou mais uma vez usar a soja como exemplo aqui, eu vou investir 22, 23 sacos, 20 sacos com insumos. E aí eu faço, cada um vai fazer, obviamente, o seu custo operacional, que aí a gente não tem, nós temos, obviamente, todas as medidas aqui de diferentes tamanhos de propriedades, mas isso ele tem que fazer, a gente ajuda a estimar. Mas essa parceria entre empresas e produtores, ela tem que ser muito transparente e duradoura, para que a gente tenha uma confiança um no outro de que vai assim, fazer um investimento que ele possa ser vencedor, ou no mínimo que ele mitigue muitos riscos. Muito bem. Rendes, eu volto com você já. Quero fazer já uma pergunta para você, Luiz. Pergunta que chegou da nossa audiência, do Gabriel Streck. Ele pergunta qual é o percentual de lucro líquido de uma propriedade rural que indica que ela é superavitária. Eu posso ser chato aqui, Kellen, e vou usar o soja de novo aqui, mas ele é, assim, a principal cultura do país e, assim, a gente sabe que os produtores, mesmo sendo de outras culturas, às vezes eles têm muito conhecimento também da soja e ela serve como exemplo para os demais, até pela liquidez que ela tem. Se nós tivermos vamos usar aqueles 60 sacos e os 20 sacos de investimentos em insumo, vamos imaginar que a gente aqui no Rio Grande do Sul vá para 30, 35 sacos de custo total da propriedade. Se não vou considerar depreciação, nem arrendamento, nem custo de oportunidade, apenas de investimento e operacionais. Isso aí vai nos dar uma lucratividade bruta em torno de 50%, né? Ele vai sobrar os 50% da sua produção. A partir daí, é muito individual também qual vai ser a margem líquida dele. Por quê? Porque o produtor ele acaba tendo investimentos em arrendamento quando ele quer expandir a área ou melhoria do seu parque de máquinas. Todos esses investimentos vão compondo o seu custo. É muito variado e é muito variado também pelos tamanhos de propriedades. Nós temos propriedades hoje muito grandes no Brasil, administradas como empresas. Nós temos vários produtores rurais médios e pequenos também administrando muito bem suas propriedades, mas os custos, as margens, elas variam de propriedade para propriedade. Muito bem. Mas voltando, Kellen, só que o barter realmente ajuda muito nisso. Que bacana, porque a nossa audiência, segundo o Rendes, está bastante interessada em barter. Luiz, você passou aqui por vários temas, desde o cenário agro, algumas das regras de ouro para a comercialização de sucesso dentro do setor, trouxe referências do mercado mundial de soja, tratou de biodiesel, tratou de barter, gestão do risco, visão do sistema, e eu gostaria de pedir, então, as suas considerações finais, sem deixar de trazer uma palavra que é chave também na gestão do risco e numa regra para ter sucesso na negociação, que hoje em dia tem a ver com digitalização, eu imagino. Suas considerações e uma pimentinha nesse tema, uma pitadinha, melhor dizendo, nesse tema. Tá certo, Kellen. Revisitando esses assuntos todos, sem dúvida nenhuma, a gente fica feliz em poder compartilhar a nossa experiência aqui. Mais uma vez eu reforço que isso tudo que nós estamos trazendo aqui, a gente aprendeu e aprende e continuará aprendendo com produtores, com empresas que estão trazendo tecnologia, como a Errara é uma delas, trazendo novos produtos, novas moléculas, cada vez mais
focada em cuidar do meio ambiente, em produtos que agridam cada vez menos a natureza. Somos orgulhosos, sim, de ser produtores que hoje entregam 100% das embalagens dos defensivos agrícolas tríplice lavado para que a gente encaminhe para reciclagem. Isso nos anima muito, ou seja, o produtor vai produzir mais por hectare e com isso ele não vai precisar expandir a área, ele vai produzir mais por hectare. Essa é uma técnica conservacionista, essa é uma técnica também de sustentabilidade. Nós, na regra de ouro, sem dúvida, é o custo por hectare e é mirar seu percentual de lucro a partir dali, dentro de um planejamento financeiro de cada propriedade, de cada produtor. Nós sabemos que a digitalização veio para ficar, ela já está aqui, a 300 hoje, fazendo nós temos centenas de produtores rurais fazendo entrega de grãos com nota fiscal eletrônica. A 300 fazendo essa nota fiscal eletrônica, o produtor faz lá quando ele tem, obviamente ele precisa ter um sinal de celular ou um sinal de internet, e ele faz essa nota eletrônica, ele chega nas unidades 300 sem ter nenhuma nota impressa. Isso é uma vantagem imensa em termos de agilidade e desburocratização. São 5 ou 6 toques no celular e essa nota já chega automaticamente na empresa. Hoje a 300 tem o Grãos Express, que é uma funcionalidade de barter digital, onde ele funciona 24/7. O produtor entra nele dentro do app 300 com o seu certificado digital. Nós seguimos uma lei que é a Lei de Proteção de Dados, né, LGPD, muito na risca. O produtor tem hoje a certificação digital, é um CPF digital, é só ele, é criptografado, é a mesma segurança de um banco, e ele consegue fazer todas as simulações e escolher ali qual é o melhor momento para ele fazer esse travamento. Além disso, ele tem a venda online de grãos, onde a 300 é uma das poucas, se não a única, no Brasil, que faz até o final, ou seja, ele vende o produto rural dele, seja soja, milho ou trigo, e ele recebe até 500 sacos no dia, ou dali a 5 minutos está na conta dele, e a nota fiscal no celular. Ele não precisa ter uma interação com a empresa pessoalmente, nem por WhatsApp. Então, são seguranças que nós estamos desenvolvendo junto com o produtor rural, que nós sabemos que essa inovação não vai chegar direto, ela precisa ter pessoas, empresas, profissionais que estejam aqui junto com o produtor, identificando essas demandas do produtor rural, e aí sim nós levando e introduzindo essas novas tecnologias passo a passo. E sabemos que a inovação, ela antecede a legislação. Muito bem. Luiz Osório do Moncel, CEO da 300, muito obrigada por passar esta Hora H do Agro conosco hoje. A audiência participou demais, interessada em aprender sobre as regras de ouro de uma comercialização de sucesso no agro. Desejo a você uma ótima noite e até a próxima. Muito obrigado, eu que agradeço. Igualmente para você. Para você também, Luiz. A Hora H do Agro de hoje ficou por aqui. Eu volto com você, Rendes. Foi ótimo estar com vocês todos. Até a próxima. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam nessa hora, riquíssima, várias informações, né? Várias perguntas, interações da nossa audiência, mais de 250 pessoas conectadas. Saudação especial aqui o Guilherme de Entre Juiz, pessoal de Vitória é do Palmar, Santa Vitória é do Palmar, saudação Matias de Joia, a todos que nos acompanharam nessa noite aqui, de norte a sul, Mato Grosso, Tocantins, Paraná, Rio Grande do Sul, em peso, acompanhando com a gente. Uma live riquíssima, com informações realmente preciosas para você fazer as melhores escolhas, as melhores definições na sua lavoura. Conte com a Errara, siga a gente nas redes sociais, nos acompanhe no circuito Errara Digital e na Hora H do Agro. Eu conto com você e espero você nas próximas que nós tivemos pela frente aí. Muito obrigado e uma excelente safra a todos.